Pessoal, vamos para a parte 2 da aula. Eu tive uns problemas técnicos aqui, demorei um pouquinho para soltar, mas eu acho que agora vai dar tudo certo. O vizinho está em obra aqui, não sei se dá para escutar no áudio, então peço perdão, mas não tem jeito, não dá para parar. Pessoal, onde nós estávamos? A gente tinha acabado de entender a diferença entre a área bruta e a área líquida efetiva, né? A área líquida, a área efetiva, ainda não vimos. Falamos da área líquida, que a diferença entre elas era o modo de ruptura, né? 3 furos ou no zigue-zague, nós falamos sobre isso. E vai ser descontado dos furos, no caso do zigue-zague, descontado dos furos e acrescido dessa parcela aqui. Continuando, para a gente chegar na área líquida efetiva, que é o que tem na norma, na NBR 8800, a gente vai precisar multiplicar por um coeficiente de redução, tá? E esse coeficiente, ele é devido à concentração de tensões na conexão. Então, em lugares onde tem furos, tem tensões acumuladas, seja ela pelo processo de fabricação, seja ela do carregamento mesmo. Há uma concentração de tensões onde tem buracos, onde tem imperfeições, normalmente é lá onde vai dar a ruptura, né? Então, e uma outra coisa é da posição da ligação ser excêntrica ao CG da peça transversal. Bom, o negócio é o seguinte, a posição dessa ligação, se ela fosse pequena aqui assim, ó, menor, a peça de seção transversal ela é grandona. Se a ligação fosse menor, todo o esforço de tração que a gente tem na viga, que no meio da viga se concentra no perfil todo, na ligação ela ia se acumular. Então essa é um outro motivo pelo qual a gente usa o coeficiente de redução, tá? Então você deveria imaginar essa ligação terminando aqui, ó, um pouco menor do que o tamanho do perfil. Aí você vai ter um acréscimo de tensão, né? Essa área menor vai ser responsável por passar a mesma força. Então você tem uma tensão maior, né? Beleza? Então se liga, esse coeficiente de redução, ele tem esses dois porquês e qual é o valor deles. Então assim, imaginemos que eu tenha uma cantoneira, então um perfil cantoneira, e que seja ligado essa aba e essa aba também. Perdão, a minha mão, eu estou tentando imitar uma cantoneira, né? Um perfil C, um perfil cantoneira. Se esse perfil tiver ligado por essa aba, uns parafusos, e por essa aba também, ou que tenha soldas aqui e soldas aqui ao mesmo tempo, se a ligação for desse tipo, então, que é o que ele diz na norma, todos os elementos ligados por soldas ou parafusos, todos os elementos, sejam as mesas, as almas, as cantoneiras, né? Tudo se tiver tudo ligado, o coeficiente vai ser igual a 1, não reduz nada. Beleza? Essa é uma primeira ideia. Agora, e se você tiver uma ligação, dá uma olhada nisso. Eu tenho um perfil cantoneira aqui, conseguem enxergar? Ó, ele vem aqui, ó, olha o tracejado da outra aba da cantoneira, ligado numa chapa. Tá conseguindo enxergar isso? Então dá uma olhada, imagine que ele seja soldado só aqui, ó, na transversal. Então, pô, vou fazer um corte para você olhar. Olha aqui o corte do lado, a chapa, a mesma chapa, olhando ela de frente, a solda aqui e o perfil indo para cima, essa parte. Imagine que essa seja a condição. Bom, como é que se calcula o coeficiente de redução? Vai ser a área conectada dividido pela área bruta da seção. Então dá uma olhada, não está sendo puxado aqui esse perfil aqui? Como é que seria a verificação? A área conectada é essa arinha aqui de baixo, beleza? Que é a área da solda. E a área bruta é a área do perfil inteiro, que é o AG. Fechou? Beleza. Continuando aqui o item C, ele diz um outro jeito. Agora é ligação parafuso ou solda, só que é longitudinal. Longitudinal. Então, gente, a solda agora no perfil, ela vai estar aqui, ela vai correr ao longo do perfil todo, né? Eu não sei se eu vou conseguir, não vou conseguir desenhar
isso espacial não, mas ela vai correr o perfil todo, ela vai estar ao longo do perfil todo. E aí, como é que se calcula esse CT, né? Primeiro, você vai fazer 1 menos EC sobre LC. Olha o que é cada item. O LC é o mais fácil, é o comprimento da solda, ou se for uma ligação parafusada, a distância entre o primeiro e o último parafuso. Para exemplificar um outro caso, pensem assim, nessa chapa ligada aqui, ó, com essa chapa. Beleza? E aí, ambas tracionadas. Beleza? O que ele quer dizer aqui é, se tiver solda longitudinal, solda aqui, ó, e solda aqui, você vai ter aí o caso C, tá? E aí você vai calcular o CT dessa maneira. 1 menos EC por LC. Quem é o LC em primeiro lugar? O LC é o comprimento da solda. Beleza? Professor, se for parafuso, é aqui, ó. Olha os parafusos aqui, ó. Beleza? Vai ser a distância entre o primeiro e o último parafuso. Então vai ser essa cota aqui. Beleza? É o que a gente chama de LC. Agora, o que é o EC? O EC vai depender do perfil. Então é a distância entre o CG do perfil e o plano de cisalhamento, é onde vai romper. Se liga só, pensa nessa ligação, que interessante. Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui, não, vou deixar ela aí. Pensa nessa ligação que está aqui em cima, tá vendo? Dá uma olhada nela. O CG do perfil cantoneira é mais ou menos aqui, ó. Não é? 1/3, mais ou menos aqui. Beleza? Agora, aonde que é o plano de cisalhamento? Gente, as peças são ligadas nesse plano aqui, ó. Nesse plano aqui embaixo. Por quê? Porque se o puxão vai ser para cima ou para baixo, entrando no plano da minha folha ou saindo do plano da minha folha, se esse é o plano de ligação, é o plano onde vai romper, né? Então, se é o plano onde vai romper, é o chamado plano de cisalhamento. A distância entre esse plano e o centro de gravidade é o que ele chama de EC. Então, para cada perfil, isso vai mudar. Dá uma olhada em outros exemplos aí, ó. Então, olha só, esse tem uma viga I. Tá vendo aqui uma viga I? Uma viga I padrão. E ela é ligada por duas chapas vermelhas aqui, ó. Duas chapas vermelhas. Beleza? Então, qual seria o EC? O EC seria a distância desse ponto aqui, ó, até o CG de meia peça I. Olha que diferente. O CG da peça I inteira não é aqui no meio? Agora, imagine que eu corte esse cara ao meio e vire uma peça C para o lado esquerdo e uma peça C para o lado direito. Eu vou pegar o CG desse cara aqui, e a distância dele até esse eixo central é o chamado EC. Isso está na norma também. Agora, e se o perfil I for ligado pelas mesas e não pela alma? Olha o que vai ser o EC. O plano de cisalhamento, a distância até um outro CG. Só que agora eu não vou dividir o perfil neste sentido, vou dividir no outro sentido. E repare que agora o perfil I virou um duplo T. Um T de pé e um T deitado. Fechou? E o LC, como havia dito, ó, é a distância do comprimento da solda ou entre o primeiro e o último conector de parafuso. Vamos continuar aqui, pessoal. Tá, aqui ele fala, o último caso, né? Se forem chapas planas com tração ligadas por soldas longitudinais, aí nós vamos utilizar esse jeito aqui. O jeito anterior, nós estávamos verificando o perfil, né? Então era o perfil, eu vou até voltar as outras folhas para a gente ver aqui, ó. Isso daqui, nós estávamos falando dos perfis. A gente estava analisando o perfil I, tá? Agora aqui, imagine que eu tenha, por exemplo, esse perfil aqui, grandão,
e essa solda da mesma maneira, mas eu esteja analisando a chapa. Como é que vai ser ela? Bom, vai ser dessa maneira, ó. Você tem que a distância longitudinal é o LW e a outra medida, perdão, essa alturinha e essa largura, né? Esse é o comprimento, essa largura B é um outro parâmetro. E aí o CT vai ser da seguinte maneira: se o seu LW for maior que 2B, né, maior ou igual a 2B, CT igual a 1, e é só você respeitar essas indicações, ó. Se for entre 2B e 1,5B, o seu LW o seu CT vai ser 0,87. Se o seu LW ficar entre 1,5B e B, aí você é 0,75. Beleza? É bem por aí, bem suave, tá bom? E aí acaba a verificação no estado limite último, né? Por quê? Porque nós vimos o primeiro caso, vou até pegar minhas folhinhas aqui. Vamos voltar, perdão. Nós vimos o primeiro caso aqui, ó, onde víamos o escoamento da seção bruta. Então, área bruta, resistência de escoamento 25 kN por centímetro quadrado dividido por 1,1. Agora terminamos falando da ruptura da seção líquida efetiva, porque temos o AE, que é a área líquida efetiva, lembra? Que é a área líquida, então que é a área do perfil descontado os furos, né? E o furo ele tem o tamanho do parafuso, mais 1,5 de folga e mais 2 milímetros devido a danificar, devido ter danificado durante o processo de furar, né? O processo de puncionar. Então é assim que faz. Essa é a área líquida. Para chegar na área efetiva, você multiplica por um coeficiente que a gente acabou de ver o último jeito aqui nessas chapas planas. Beleza, pessoal? Aí acaba o ELU. E como é que verifica por ELS, o estado limite de serviço? Bom, gente, vale lembrar que o nosso perfil, estando tracionado, ele não tem como flambar. Flambagem só acontece na compressão. Então, esse perfil já verificado no ELU, a única coisa que o estado limite de serviço diz é a tendência de vibrações excessivas, porque na tração a gente tem perfis muito esbeltos, muito fininho, perfis muito finos na tração, porque o aço ele tem uma resistência à tração bem significante. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente calcular esse índice de esbeltez, que é o L, é o comprimento do perfil, dividido pelo raio de giração. O que é raio de giração? Raio de giração é a raiz do momento de inércia pela área de seção transversal do perfil. Se isso for menor que 300, como diz a NBR 8800, o seu perfil está aprovado, beleza? O seu perfil está liberado para uso, desde que tenha passado na verificação do ELS, do ELU no escoamento da seção bruta e na ruptura da seção líquida. Fechou, pessoal? É isso a aula de hoje. Já já eu vou postar um exercício resolvido para vocês aí, o exercício do livro da UFSCar aí, tá bom? Valeu, abraços, tchau, tchau.